Redação oficial para o Tribunal de Contas 3. Agora vamos falar das classificação de correspondência. Só que eu não vou ler aqui do PDF, mas eu vou fazer a pesquisa. Olha, apareceu um só. Classificação. Classificação 1. Classificação dos estudos jurídicos. Classificação segundo a ordem cronológica. Iniciativa comum ou concorrente sobre a classificação de iniciativa concorrente. Espécies de emendas. Bom, classificação de correspondência. Vou tentar outra palavra. Patente. P-A-T. Patente. Não apareceu nada. Bom, o meu conteúdo que eu tenho aqui é de patente. Classificação de correspondência. Patente confidencial ou secreta. Vamos lá. A correspondência confidencial ou secreta nunca deve ser aberta, mas sim conduzida diretamente à direção. É conveniente, contudo, registrar a sua entrada, de preferência, em livro próprio. Apaga. Confidem. Não deu nada. De onde é que esse apostila está falando essas coisas? Deixa eu colocar então secreta. Secreta. Secretários. Deixa eu dar um espaço. Não tá achando nada não. Bom, tem 189 páginas. Às vezes o Teco não acha, mesmo tendo a coisa certa. Vamos lá. A correspondência particular, como é lógico também, não deve ser aberta. Particular. Eu vou anotar isso aqui. Não deve ser aberta. A secreta nunca deve ser aberta. É estranho, porque uma está escrito nunca e a outra está escrito não. Mas sim, é dirigida aos respectivos destinatários. A correspondência dita patente é a que vai entrar no circuito de tratamento. Abertura. A abertura da correspondência é importante para referir a forma como se faz e os cuidados a ter e para evitar a inutilização do conteúdo. Antes de se abrir as cartas, deve-se colocar o conteúdo para um dos cantos dos sobrescritos e em seguida abrir-se pelas arrestas opostas. Isso porque as cartas são normalmente mal dobradas. E quando são inseridas nos sobrescritos, ficam por vez colocadas no interior. Então, isso aqui são tipo instruções de abertura de carta. Vamos ver o que tem aqui. Na impessoalidade, bibliografia. Registros de entradas. Isso aqui é outra coisa. Registro. Registrado, registrado, registrar, registros. Não deu nada não. Que saco. Registro escrito. Próximo ponto, registro de extratas. Geralmente esta fase de correspondência concentra-se num só departamento.
Tiram-se cópias das originais recebidas para um exemplar ficar no departamento e o outro seguir para o respectivo destino. Mas a tiragem das cópias não pode ser feita sem antes ser colocada o respectivo carimbo da entrada, contendo a data e o número da entrada, nos serviços públicos e nas empresas, mas tradicionalistas. Utiliza-se o livro de registro para a correspondência recebida. Distribuição. A distribuição. Vamos ver se, caraca, esse treco aqui de registro não tem nenhuma informação. Distribuição. Apareceu funções de normas jurídicas. Integração. Definição de distribuição de competências. Relacionar a distribuição material. Espécie de emendas, redistribuição. E a discussão parecer ocorrerá. Confuso. Ponto. A distribuição de correspondência pode ser feita de diversas formas, mas sempre de forma a poder ser controlada. E para esse efeito utiliza-se o chamado livro de protocolo. Muitas vezes é utilizado em guia de remessa de documentos que os descreve e agrupa por destinos, acompanhando-os até a recepção. Aí é assinado um duplicado que comprova a entrega. Resposta ou arquivo. Depois de ser lida, a correspondência deve ser convenientemente tratada. O que significa que, se não for necessário dar sequência ao assunto, a correspondência vai imediatamente para o arquivo, com a devida indicação no canto superior esquerdo e a assinatura de ordenamento. Assinatura do ordenante. Se é necessária uma resposta, devem ser feitas as anotações necessárias para sua execução, ou, então, se for o caso, o próprio destinatário que agraciar de escrever essa resposta. Não esquecer que toda correspondência urgente deve ter uma resposta imediata. Se for urgente, resposta imediata. Não se deve adiar a resolução dos assuntos pendentes, tornando-os eternamente esquecidos. Não adie assuntos pendentes. A execução de uma carta-resposta implica disponibilidade de tempo e disponibilidade mental. Dá problema. Portanto, a redação de carta deve ser executada por uma pessoa experiente de forma a minimizar as perdas de tempo e conseguir uma boa qualidade de comunicação. A resposta pode ser executada de diversas formas. O ditado direto, em que o processador de texto executa diretamente o texto que lhe é transmitido. Ditado indireto, onde o processador de texto executa o texto através de uma minuta, um registro que estenografou ou um registro gravado. Vamos ver se tem alguma coisa de resposta. 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 Deve-se evitar tratamento excessivo e o reencaminhamento de anexos e mensagens de resposta. Por outro lado, as exigências de vida moderna não se impõem ao legislador e dever de agir, mas também lhe cobram resposta rápida e eficaz aos problemas. Deve agir com possível presteza e eficácia, exatamente a formulação apressada e não raras vezes refletida de atos normativos que acaba ocasionando em suas maiores deficiências a incompletude, incompatibilidade com o sistema divergente e a incongruência, a inconstitucionalidade. Critérios de sistemização. Ok. Agora, assinatura. Outro ponto de escrita, né? Isso aqui só está falando das coisas, né? Retificação e republicação. A retificação requer nova assinatura pelas autoridades envolvidas e, em muitos casos, é menos conveniente do que a mera alteração. Nossa, tem 20 palavras de assinatura. Assinatura e referenda. Coisa incoerência. Isso é uma das características. Falta assinatura de identificação. A substituição e colocação de um item lexível no lugar de outro. Próxima. Retificação do signatário. Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais comunicações oficiais devem informar o signatário segundo padrão. Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada de expediente. Transfira-se essa página ao menos a última frase anterior ao fecho. Espaço para assinatura, espaço para assinatura.
em cima do nome, junto com o trabalho do cara, da pessoa. E no final também, depois de atenciosamente, certo? Agora aqui do texto na minha mão. Depois de finalizada, a correspondência deve ser de nova lida e em seguida assinada. A organização deve ser novo lida. De novo lida, de novo lida. Que bom. A organização das grandes empresas implica que o correio e a expedição esteja pronto até determinada hora, de forma a ser levado a despacho. Próximo, registro de saída. Vamos ver se tem aqui no manual. Registro. Registro. Só tem um registro. Registro escrito de um ato. Registro em conselho profissional. Formal de registro. Não tem registro de saída, não. O registro de saídas também é normalmente feito em livro próprio. Sabe, essa classificação de respondência tem um monte de coisinhas, né? Abertura, registro de entrada, distribuição, resposta do arquivo, assinatura, registro de saída e expedição de arquivo. Na verdade, tudo isso aqui que eu falei é só simplesmente como é que o cara vai trabalhar com os ofícios, né? Primeiro ele fala que chegou, se ele for patente ou confidencial, manda direto pro cara, não pode abrir, esse tipo de coisa. Voltando, registro de saída. Registro das saídas também é normalmente feito em livro próprio. Devem ser tiradas cópias aos originais e encaminhadas devidamente. E o último pesadinho aqui de classificação de correspondência, expedição e arquivo. Antes da correspondência ser inserida no sobrescrito, deve-se verificar algumas coisas. Primeiro, a carta se está datada e assinada, contém o material referido em anexo. O endereço corresponde ao do sobrescrito e, por fim, toda a correspondência que é expedida da empresa deve possuir em arquivo a respectiva cópia. Quando a correspondência for registrada, juntamente com a cópia deve ser arquivada um exemplar do talão de aceitação. No caso do registro ser com aviso de recepção, este, após ser devolvido, será destinatário com a respectiva assinatura. Deve também ser arquivado com cópia de correspondência. Tantas coisinhas para verificar que está tudo certinho. Para se erigir uma boa correspondência é necessária objetividade na exposição do pensamento. Aqui a característica de objetividade apareceu de novo. É preciso buscar por clareza, coerência e coesão nas palavras empregadas, e assim estabelecer uma melhor relação entre as ideias. Deixa eu te dizer uma frase aqui de Jane C. Singer. Se escrever cartas é um sinal de boa educação, escrever corretamente é prova de que uma boa instrução e inteligência. Né? Escrever é emoção, carta é emoção, escrever bem é inteligente. Você aprende. Há vários tipos de correspondência e cada uma possui suas próprias características, com suas normas e técnicas. O estilo de técnicas aplicadas em correspondências oficiais se utilizarão, tornando-se muito mais complexas. O estilo depende dos conhecimentos nominados pelo redator este é aperfeiçoado pelas técnicas que serão apresentadas ao longo do trabalho. Né? É a correspondência oficial. Em suma, corresponder-se implica em um ato de ir até um trem, seja por expor problemas, alegrias, seja para fazer-lhe pedidos, dar-lhe boas ou más notícias, da habilidade social do remetente, virá seu sucesso com o destinatário. Será preciso conhecer os códigos de comportamento deste para que a mensagem surta efeito. Vamos terminar aqui, né?